Boa noite, turminha. Como é que vocês estão aí? Nós estamos começando esse nosso bate-papo, né? Esse nosso aulão, que vai ser aí com o professor Rafael Freire, advogado, militante em Itabuna, professor da UniFTC, certo? E vai colaborar aqui nessa noite com a gente. Foi fantástico o professor aceitar o convite da gente. Um amigo muito, muito querido, muito dileto, um estudioso do direito público, tem publicado vários livros, sempre muito atualizado. Tem um livro, inclusive, muito especial, que fala sobre proteção de dados, agora que a gente está com a Lei Geral de Proteção de Dados. Antes da Lei Geral, Rafael já falava a respeito disso com o livro. Não estou com o exemplar do livro aqui, mas não sei se ele vai ter aí para poder mostrar para vocês daqui a pouco, mas é um livro bem atualizado. Quem quiser se atualizar a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, pode pegar o livro do professor Rafael. E tem esse livro também, que eu tomei o cuidado de trazer, que é o Manual Objetivo de Direito Administrativo, que ele vai falar também sobre esse livro. Um livro muito objetivo, a gente vai utilizar ele em algumas aulas, tá? E é interessantíssimo para vocês terem um livro muito barato de direito administrativo, que vale a pena, para quem está aí querendo pegar as questões introdutórias, estudar para concurso e tal. Mas nós vamos, vocês vão, quem não conhece ainda, vai ter agora a oportunidade de ver o professor Rafael ao vivo. Boa noite, professor Rafael. Liga o microfone, homem. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Rafa? Tudo tranquilo, graças a Deus. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade aí. Estou vendo aí vários boa noites aqui do pessoal. Eu sei que, bom, a maior parte vai ser o pessoal das turmas de Direito Administrativo 1 da UESC, mas também eu sei que nós vamos ter aí alunos seus da UniFTC, e o pessoal que for da UniFTC aí, eu quero pedir que coloque aí também UniFTC, o pessoal que for da UESC, bota aí, tá? Para a gente ir identificando e falando, com o pessoal, recepcionando todo mundo. Nós estamos aqui de quase 80 alunos de administrativo, nós estamos com 32 aqui agora, por enquanto. Daqui a pouco eu vou começar a cobrar o like para a prova. Dá o like nesse negócio aí, vai valer nota o like, Mas conversar com o aluno tem essa vantagem, Mas é um prazer, Rafael, e a gente vai fazer essa aula aqui com o Rafael justamente sobre a introdução, a parte mais introdutória do direito administrativo, e a gente vai passar rapidamente a palavra para ele falar, se apresentar, dar as credenciais. Preciso dizer que o professor Rafael teve o azar de ser meu aluno na FTC, e a gente aprontou poucas e boas por lá, na área acadêmica, com eventos, extensão, essas coisas todas. Sempre foi uma pessoa muito dedicada, sempre gostou da área acadêmica, sempre escreveu. A gente ainda se lembra do É Direito, né, Rafael? Verdade. E agora a gente está começando um projeto em conjunto, que é o Direito de Estado, que é o nosso canal, perfil no Instagram. Os dois estão postando, fazendo conteúdo, e vocês vão ter muito contato com o professor Rafael e vão poder sempre dialogar com ele. Tá? Esse é só o primeiro contato com ele. É o homem dos concursos também, viu? Camarada que manja de concurso como ninguém aqui na nossa região. Tá bom? A gente vai começar a deixar à disposição de vocês a lista de presença, tá bom? Eu vou ficar colocando o link aqui, sempre. Ninguém precisa correr lá para o Google Forms, tá bom? Então, daqui a pouco vocês começam a ir para lá, tá postado aí o link, para vocês irem lá e registrar a presença de vocês.
vocês vão colocar o nome e tem 3 opções lá, né? O aluno matutino, 4 opções, melhor dizendo. Nós temos lá o estudante do matutino e o estudante do noturno, da UESC, estudante da UniFTC e também convidado. Algumas pessoas foram convidadas, tanto por mim quanto pelo Rafael, e eventualmente algum de vocês também pode ter passado o link para algum colega. Então, quem não se enquadrar nessa situação aí, pode tranquilamente colocar lá convidado. Mas eu vou sair da tela agora e deixar o palco para o professor Rafael, que a palavra é toda sua, meu querido. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite ao professor Guilhardes, doutor Gui, né? Antes de mais nada, eu preciso agradecer imensamente ao professor Guilhardes, não só por esse convite aqui de hoje, né? Mas agradecer por toda uma parceria, por toda uma amizade que vem sendo construída aí desde a academia, porque, como ele disse, ele foi meu professor, foi meu coordenador, né, de curso de Direito, e essa parceria foi construída desde a época lá da minha graduação. Então, eu sempre faço questão de dizer isso para ele e não perco a oportunidade de repetir da minha gratidão, porque a minha formação, com certeza, tem muito do professor Guilhardes, né? Uma formação jurídica e também a formação ética que ele sempre nos passou. Se hoje eu acredito nos meus alunos e dou chance a meus alunos para participar ativamente de inúmeros projetos, é porque eu tive professores como o professor Guilhardes, que me deu essas oportunidades e me permitiu crescer, né? E construir um pouco do nosso currículo aí, sempre através de belas parcerias. Então, doutor Gui, minha eterna gratidão. Muito obrigado por tudo. Boa noite a todos que estão aqui essa noite conosco, aos nossos queridos alunos aí da UESC, da UniFTC e outros mais que possam estar aí a partir do convite que foi enviado. O professor Guilhardes, ele já fez uma pequena introdução aí sobre a minha trajetória, né, acadêmica, e eu gosto sempre de falar por onde eu ando que de todas as minhas funções, a principal é a docência. É aquela que realmente eu me encontrei e é aquela que realmente me dá satisfação em trabalhar. E a partir da docência vem inúmeras outras atribuições tão prazerosas quanto, né? Uma delas é a escrita, é a produção acadêmica, né? Nós temos hoje 8 livros publicados, inúmeros artigos publicados nacional e internacionalmente, e desses livros tem 2 que são os meus xodós, né? Que o professor Guilherme citou aí, que é o livro que fala sobre a proteção de dados pessoais, a autodeterminação informativa. Quando nós lançamos esse livro, não se falava ainda em proteção de dados no Brasil, era muito embrionário os estudos, e nós já estávamos ali tratando sobre um tema que esse ano o STF reconheceu como um direito fundamental individual, algo que nós já falávamos há muito tempo em nossos livros. E o outro livro é o Manual Objetivo de Direito Administrativo. Eu entrei em cursinho preparatório para concurso em 2009, logo após a minha graduação. E minha experiência em cursinho, depois na graduação e na pós-graduação também, me levou a produzir esse manual, que é um manual que, apesar de ser objetivo, ele traz para vocês um conteúdo completo. É um conteúdo objetivo, mas não é um conteúdo que vai lhe faltar informações, ok? Então, todos vocês que já tiveram acesso ou que puderem ter acesso ao livro, eu tenho certeza que vão apreciar bastante. O livro é esse aqui, o Manual Objetivo de Direito Administrativo, publicado pela editora CRV. O professor Guilhardes está colocando aí uma informação, né, de onde ele pode ser adquirido. Aproveitando que pedi ao professor Guilhardes também para, logo no início, fazer dar essa informação, nós estamos realizando, ainda esse mês, no dia 17 e 18, um curso prático de produção científica. Então, aqueles que tiverem interesse, também podem entrar em contato com o mesmo número da venda dos livros, que é o número de Murilo Pontes, o 9139-8727.
Feito essas propagandas iniciais, né, para não perder nunca a oportunidade, vamos ao nosso chamado, né? Quando o professor Guilhardes me fez esse convite, ele pediu para que eu tratasse de temas que introduzisse a matéria e fizesse com que vocês se lançassem no conteúdo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais didática, entendendo quais são os parâmetros mínimos para que se faça um bom curso de direito administrativo. Ok? Então, esse foi nosso intuito de hoje. Eu separei alguns tópicos para vocês, não fiz slides, não fiz nada disso, porque o intuito hoje aqui realmente é bater um papo o mais leve possível. Então, diante daquilo que o professor Guilhardes nos solicitou, nós preparamos alguns assuntos específicos. O surgimento do direito administrativo, a parte histórica, bem objetivo, direto para aquilo que os concursos públicos e OAB costumam perguntar a vocês, ok? E, além disso, entramos no conceito, nas fontes e naqueles detalhes mais importantes da disciplina, que se você compreender o que a gente vai tratar aqui hoje, certamente você vai ter um curso de direito administrativo muito tranquilo. Até porque essa disciplina é uma disciplina muito tranquila. Os alunos costumavam me dizer que achava essa disciplina um pouco densa, achava a disciplina um pouco maçante. E aí eu falava para eles o seguinte: tudo é a forma como você estuda, tudo é a forma como você encara aquele ramo do direito. Então é você que tem que desconstruir todas essas percepções que existem em relação a alguma disciplina. Percepções ruins em relação a alguma disciplina. E a informação mais importante de todas: o direito administrativo é cobrado em qualquer concurso público. Qualquer um, seja do concurso mais simples ao concurso mais top do nosso país, vai estar lá a disciplina de direito administrativo, mudando apenas o nível, né, das perguntas como elas serão cobradas, mas o direito administrativo estará sempre presente. Então, o direito administrativo, assim como o direito constitucional, são minhas paixões. São aquelas disciplinas pelas quais eu me apaixonei, e eu espero passar um pouco dessa paixão para vocês aqui hoje, nessa uma hora e meia de bate-papo que nós temos pela frente. Certo? Então vamos lá, gente. O surgimento do direito administrativo. Aqui eu separei alguns tópicos muito específicos para vocês. Quando a gente começa a falar de Montesquieu, em 1748, o que foi que Montesquieu publicou em 1748? Foi o livro do Espírito das Leis. Então, nesse livro Espírito das Leis, ele traz aquela ideia de separação dos poderes. Vocês já ouviram falar isso lá atrás, em Ciência Política ou Teoria Geral do Estado, não sei como é que chama a disciplina aí no curso de vocês. A depender da faculdade muda o nome, mas é a mesma disciplina, né? Teoria Geral do Estado ou Ciência Política. Quando Montesquieu trouxe essa ideia de separação dos poderes, que existem relatos que é ainda mais antigo, que ele apenas foi quem colocou no papel, mas já vinha ideias lá de Aristóteles que trazia esse conceito de separação. Mas quando Montesquieu colocou isso no papel, foi ali a luz do iluminismo. Nós estávamos naquela quebra do absolutismo. Vamos olhar aí a história, pessoal, para a gente poder entender um pouquinho como funciona isso, né? Se a gente voltar lá para a própria história do direito, não só do direito administrativo, a gente vai ver que o direito ele foi forjado a partir de lutas históricas. Se você descer lá para o Dinastia dos Henriques, 1060, 1050, me foge a memória agora a data exata, mas Dinastia dos Henriques na Inglaterra. Ali você já vai encontrar uma série de lutas contra o absolutismo, para tentar uma tentativa de se tirar esse poder absoluto da mão do imperador ou do rei e distribuir um pouco esse poder. E ali naquela dinastia dos Henriques, a gente viu coisas interessantes surgindo, como, por exemplo, juízes ordálios. Já ouviram falar de juízes ordálios? São aqueles juízes enviados por Deus. Então,
se criou um tribunal para julgar as pessoas. Pode parecer pouco, pessoal, mas é uma evolução. Sabe por quê? Porque antes a pessoa era colocada em frente ao rei ou colocada em frente ao imperador e ele ia decidir o que acontecia com a vida daquela pessoa. Ele fazia a lei, se quisesse fazer naquela mesma hora, mudava quando bem entendesse e decidia o que ia acontecer com aquela pessoa. Não é isso? Então, a partir do momento que você cria um tribunal, você já está tirando esse poder de punir a pessoa da mão dos reis e colocando na mão de algumas pessoas, distribuindo para outras pessoas. Então, tinham casos curiosos, como o que a gente conhece hoje como por você eu ponho a mão no fogo, vem dessa época. A testemunha ela tinha que colocar a mão no fogo, se ela deixasse a mão queimar, ela era uma testemunha que seria aceita. Ela era uma testemunha que valia a pena ser ouvida, porque ela estava dizendo a verdade. Se ela tirasse rápido a mão, ela já não era aceita, porque já não era confiável, né? Tinha outros tipos de pena, como jogar a pessoa num pântano, no rio caudaloso. Se ela sobrevivesse, dali ela era considerada inocente. E aí foi evoluindo, né? Se vocês têm aí a primeira carta de direitos que se tem notícia em 1215, com o João Sem Terra. Ali também você vê que tira da mão do rei uma série de poderes e vai distribuindo para a mão dos senhores ali, dos donos de terra. Se você for subindo mais um pouco, você chega na Revolução Inglesa, que é o marco do direito. A própria Inglaterra é considerada o berço dos direitos fundamentais, né, gente? Então, ali com aquele marco que nós temos naquele momento, com a Revolução Inglesa, lá em 1600, culminou com o Bill of Rights, né, em 1689. Ali, naquele momento, nós temos a primeira Declaração de Direitos escrita com alguns direitos fundamentais que a gente conhece hoje. Se você for um pouco mais à frente, você chega na Revolução Americana, né? Culminou também numa Declaração de Direitos em 1776, que foi quando as colônias americanas se uniram na luta também contra o absolutismo. Você tem ali uma situação em que eles se revoltam contra a coroa inglesa e querem tomar o poder da Inglaterra para que eles mesmos controlem o seu próprio Estado, né? Tem a famosa revolta do chá, onde eles queimam os navios dos chás. Enfim, ali com a Revolução Americana também se surgiu uma Carta de Direitos que, inclusive, vigora até hoje, né? Nos Estados Unidos. Um pouquinho mais à frente da Revolução Americana vem a Revolução Francesa, em 1789. Essa aí nós temos mais uma declaração de direitos posta no papel. Por mais que ela não tivesse sido obedecida em primeiro momento, porque logo depois da Revolução Francesa surge Napoleão, né? Então, Napoleão, a gente não precisa aqui voltar à história para contar as atrocidades que ele cometeu. Mas aquela Carta de Direito, que também vigora até hoje, o fato de estar escrita é muito importante, porque você tem onde recorrer para exigir que aquilo seja cumprido. É tanto que logo depois de Napoleão as coisas começaram a voltar naquele mesmo sentido pensado ali na Revolução Francesa. Então, por que eu fiz essa viagemzinha histórica aqui? Para mostrar que o direito se forjou a partir da luta contra o absolutismo, da luta contra o poder na mão de uma pessoa só ou de apenas um pequeno grupo. Não é isso? E aí, quando Montesquieu pensou na separação dos poderes, ali no espírito das leis, era justamente isso. Para que se criasse 3 poderes, alguns países adotaram 4, né, com poder moderador, como o caso do Brasil Imperial, por exemplo, que nós tínhamos o poder moderador, o poder executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Mas o que reina mesmo são os 3 poderes, dividindo, não deixando o rei com todos os poderes na sua mão. Então, naquele momento ali, começa a surgir uma ideia de Estado. Ou seja, você separando os poderes, separa os direitos, você separa as legislações. E aquilo vai amadurecendo. Até que nós chegamos à ideia do Estado de Direito, que teve essa culminância na Revolução Francesa. Então, se eu disse para vocês que a Inglaterra foi o berço dos direitos fundamentais, eu digo para vocês que a França é o berço do direito administrativo. Foi lá na França onde o direito administrativo realmente se consolidou enquanto um direito autônomo, ali logo após a Revolução Francesa.
O curioso dessa época, gente, eu fico viajando assim na história, trazendo coisas que eu não coloquei aí nos tópicos para vocês, mas para que a gente possa entender o porquê disso tudo acontecer, né? Isso é muito importante. Então, o curioso desse momento histórico aí foi que o povo francês não suportava mais a corrupção. Eles entendiam ali que a justiça comum não era mais capaz de estar julgando assuntos referentes ao Estado, porque ela era muito corrupta. E assim foi dividida as jurisdições. Você tinha uma jurisdição comum e uma jurisdição administrativa para julgar apenas os casos relacionados ao Estado. E ali começaram a surgir as jurisprudências, enfim, não como a gente conhece hoje, né? Mas começaram a surgir e forjar esse direito administrativo. E aí, eu trouxe para vocês aqui, eu vou estar sempre colocando uma questãozinha de concurso para vocês. Eu trouxe aqui da banca ISAI, nós temos aqui o órgão, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O concurso foi em 2011 e o cargo era de procurador. Tá bom? Então, aqui falava, consideram-se um dos marcos do surgimento do direito administrativo. Olha a resposta correta, gente. Aqui fala a instituição do Conselho do Estado francês. Por mais que eu não tenha colocado para vocês aqui nesse contexto histórico, falando desse Conselho do Estado francês, mas eu disse para vocês que o berço do direito administrativo foi quem? Foi a França. Então você já cortava todos os outros, né? O primeiro, você já leva logo para a língua inglesa, tá cortado, né? A Primeira Guerra Mundial não é parâmetro para o surgimento do direito administrativo, a gente nem citou em Primeira Guerra aqui. Esse caso específico da letra C, ele é muito citado quando a gente fala de privacidade, é outra história, não tem nada a ver. Então, a única alternativa e foi nos Estados Unidos também, né? Não foi na França esse caso. Então, a única alternativa que nos leva a remeter ao Estado francês é a letra D. Então, vocês, de posse apenas dessa informação, de que a França é o berço do direito administrativo, você consegue resolver inúmeras questões. Eu trouxe essa como exemplo, mas tem muitas outras que você conseguiria matar facilmente. Então, vocês já entenderam qual é a proposta de hoje? A proposta de hoje é trazer alguns elementos para que você comece a entender o direito administrativo e te dê substância, te dê parâmetros para que você, ao longo do curso, consiga raciocinar com a ideia do direito administrativo, com a ideia desse ramo do direito. Então, aí, dentro do contexto histórico, nós temos a responsabilidade civil do Estado. Eles já tiveram responsabilidade civil do Estado, professor Guilhermes? Essa turma? Não, desculpa, responsabilidade civil, de direito civil, já tiveram? Você comenta aí para mim no chat? Na UESC, Rafael, não tem a disciplina responsabilidade civil. Mas, normalmente, os professores de civil acabam inserindo em alguma das disciplinas, ou então em temas especiais de direito civil, que é uma optativa. Ótimo. Então, vamos lá. Hoje, o tema responsabilidade civil é um tema que toma conta aí de inúmeros processos no nosso judiciário, né? Seja relacionados às relações privadas, sejam as relações públicas, né? Quando é que existe uma responsabilidade civil? Não importa se é do Estado ou se é de um particular, né? A responsabilidade civil existe toda vez que alguém comete um dano contra outrem. Cometer um dano contra outrem, nós estamos diante de uma responsabilidade civil. Vai surgir aí a indenização ou por danos morais ou a indenização por danos materiais. E no caso específico do Estado, que parece muito com, por exemplo, o direito do consumidor, nós estamos diante de uma responsabilidade objetiva.
O que é responsabilidade objetiva, para quem não fez essa matéria ainda? É quando o Estado vai responder independente de culpa. Basta apenas provar o nexo causal entre a ação do Estado e o dano suportado pelo particular. Provou esse nexo causal, nexo de causalidade, ele vai ter que indenizar. Existe a responsabilidade de forma subjetiva, mas aí já é do servidor público em ação regressiva do Estado. Então, o particular processou o Estado responde objetivamente, independente de culpa, mas depois o Estado pode mover uma ação de regresso contra o seu agente público, contra o seu servidor, para tentar recuperar aquele prejuízo, mas dessa vez a responsabilidade não é objetiva, vai ser subjetiva, porque o Estado vai ter que comprovar que aquele agente público realmente teve o dolo ou a culpa, né? A intenção ou a imprudência, a imperícia, enfim, a negligência, para que ele possa ser responsabilizado. Então, feito esse introdutório aí do que é a responsabilidade civil, a gente entra em 1873, né, no caso de Agnes Blanco, em Bordeaux, na França. Era uma criança, uma menina, que foi atropelada por uma carruagem, uma vagonete, né, como eles chamam, por uma vagonete de uma companhia nacional de fumo. Tinha uma estatal que produzia fumo. Então, atropelou essa menina. Foi o primeiro caso em que o Estado foi condenado a indenizar. Nós estamos aí diante do primeiro caso de responsabilidade civil do Estado. Então, também trouxe uma questãozinha aqui para vocês, para mostrar. Ó. A branca é a OCP, foi o concurso para o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, em 2018. O cargo de analista judiciário é oficial de justiça avaliador. Quem não sabe, para concorrer ao oficial de justiça avaliador, ele vai ter que ter a graduação aí, que foi exigida pelo edital. Se o analista é judiciário, geralmente a graduação é em direito, né, gente? Então, já temos um concurso aqui tão bom quanto a da questão passada, que foi de procurador, né? Você vê que são concursos que não são questões de concurso simples, para você ver que não tem bicho de sete cabeças. O que mata o direito é o volume, é muita coisa para a gente estudar e a gente acaba não tendo condição. Mas não é que ele seja difícil, né? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta no tocante à responsabilidade extracontratual do Estado. Responsabilidade extracontratual é a mesma coisa de responsabilidade civil. Porque a responsabilidade contratual é aquela que decorre de um contrato. São aquelas cláusulas contratuais que vai definir aí como será a responsabilidade. Mas aqui não é o caso, é extracontratual. Que foi o que a gente acabou de explicar agora há pouco. Então, gente, olha a resposta correta aqui, ó. O marco histórico do início das teorias publicistas foi o caso Blanco, ocorrido em 1873 na França, a partir do qual interpretou-se que a responsabilidade do Estado não pode reger-se pelos princípios do Código Civil. Então, separou. Você deixa o direito privado de lado e passa a criar um novo direito, um novo ramo, com regras próprias. Estão percebendo aí, gente, como é que a coisa se dá? E, por fim, aqui no nosso contexto histórico, para que fique bem claro, como eu disse no início, são aqueles tópicos recorrentes em OAB e concurso público, né? Você pode ter aí outras situações que porventura sejam citadas, sim, a história é grande, a história é imensa, mas eu trago para vocês aqueles tópicos que são mais cobrados, ok? Brasil Imperial, 4 poderes estatais, aqui tem um erro de digitação, disciplina, né? Faltou o CI, disciplina. Direito administrativo, decreto imperial número 608 de 1851. Então, o que é isso? O nosso Brasil na época do Império.
Ali, naquele momento, foi instaurado 4 poderes, que seriam o executivo, o legislativo e o poder moderador. O poder moderador também ficava ali a cargo. São, Beatriz Torres, o que é teoria publicista? São aquelas teorias do direito público, Beatriz, que nós saímos aí do direito privado e entramos no direito público, que é justamente o que a gente vai falar quando iniciarmos aí o conceito de direito administrativo, tá bom? Você sai das teorias privatistas, ou seja, do direito privado, e entra nas teorias publicistas. Então, vamos lá. O que quer dizer esse momento histórico aqui? Naquele momento, houve um decreto imperial, número 608, como já está dito aí, que instituiu a disciplina direito administrativo nos cursos de direito que existiam no Brasil, que era em Recife e em São Paulo. Nós temos aí alguns doutrinadores que vão discordar. Eles vão dizer que o marco do curso de direito no Brasil não foi em 1851. Eles vão dizer que foi em 1856. Eu não coloquei aqui no tópico para vocês. Mas sabe por que eles falam isso? Porque o curso só foi efetivamente implantado em São Paulo, né? Em Recife foi um pouco depois, em São Paulo, em 1856, quando efetivamente ele foi implantado. Mas eu e a maioria dos concursos, né, acabam adotando o 51, porque foi ali que ele foi criado, onde o decreto autorizou. Então, isso é um marco histórico. Os outros detalhes burocráticos vêm ao caso para a gente se aprofundar na história. Mas o marco é quando você autoriza. Aquilo surgiu. Naquele momento, o direito administrativo passou a ser uma disciplina autônoma, um ramo autônomo, uma disciplina autônoma que deveria ser tratado naqueles cursos de direito. Ok, gente? Se você perceber aqui, o Brasil ele está na crista da onda. Porque se você volta aqui o que a gente falou, o primeiro caso de responsabilidade civil foi 73. Tá vendo? 1873, não é isso? Então, a gente em 51 já tinha determinado que o direito administrativo fosse estudado. Então, o direito administrativo é sempre presente nos estudos do direito no Brasil. Ok? Feita essa parte introdutória, fiquem à vontade aí, façam como Beatriz fez. Qualquer pergunta, gente, é só falar lá que o professor Guilherme está acompanhando. Eu não tenho acesso aqui ao YouTube, mas o professor Guilherme tem acesso, ele manda para mim a pergunta aqui, e aí a gente vai trocando esses conhecimentos. Fiquem à vontade, viu? Podem perguntar o quanto quiser. Aperte, porque é apertando que a gente desenvolve mais, a gente aprende mais. O que não souber, a gente vai pesquisar. Então, vamos lá. Conceitos e fontes. Agora a gente está entrando dentro, né? Entrar fora fica difícil, né? Então, nós estamos entrando na disciplina de Direito Administrativo. Então, temos aqui os ramos didaticamente construídos aí ao longo do estudo de direito, que vocês já viram isso lá na introdução ao estudo do direito. Os ramos do direito público e o ramo do direito privado. Essa é uma divisão, gente, meramente didática. O direito ele é uno. O direito é tanto que hoje as provas de concurso público e a própria OAB perceba que eles estão fazendo questões cada vez mais misturadas com os ramos do direito. Né? Você tem que ter ali um conhecimento em várias disciplinas para conseguir responder aquela questão. Não está mais questões isoladas. Então, essa divisão é meramente didática, para que a gente possa compreender o direito de uma forma mais estruturada. Tá? Então, dentro dessa estrutura, o direito administrativo está dentro do direito público. Ok? Ali onde temos o direito administrativo. E o regime jurídico da nossa administração pública? Ele é um regime jurídico público ou é um regime jurídico privado? Aqui existe um pequeno detalhe. Nós adotamos o entendimento
de que é o regime jurídico de direito público, tá? Regime jurídico de direito público. Entretanto, tem exceção. Essa é a regra. Quais são as exceções? Na administração pública indireta, que eu vou introduzir esse assunto hoje, e é assunto de vocês na UESC, na próxima aula, com o professor Guilhardes, que é a organização administrativa. Essa ideia de iniciar o curso com organização administrativa foi uma ideia minha no meu livro Manual Objetivo de Direito Administrativo. Se você pegar outros manuais, eles não iniciam com esse tópico, organização administrativa, mas eu entendi da seguinte forma, né? E a gente, quando vai escrever um livro, a gente se permite, né? A gente se permite trazer nossa identidade para aquela situação. Então, eu acho que para você estudar alguma coisa, você primeiro precisa conhecer o que é que você está estudando. Você conhecendo aquele terreno onde você vai pisar. A partir do momento que você conhece essa estrutura e sabe sobre o que você está falando, fica muito mais fácil de você depois entender todo o resto. E aí o professor Guilhardes, ele me confessou hoje aí que... confessou não, informou, né? Que a próxima aula é sobre esse tema. Então, ele também, pelo jeito, entendeu da mesma forma que eu. Então, vamos lá. Quais são as exceções? Quando a gente falar em sobre... administrativa, Rafael, meu professor é você. Quem dera, quem dera. Então, dentro dessa ideia aí de ser excepcionalmente o regime jurídico de direito privado, é porque nós temos aí, né, na administração pública indireta algumas entidades que são regidas pelo direito privado. Qual a diferença entre regime jurídico de direito público e regime jurídico de direito privado? São as leis, gente. Uma entidade que é regida pelo regime jurídico público é uma entidade que vai obedecer apenas às leis publicistas, que foi a pergunta de Beatriz, né? É a Constituição, são as leis administrativas e todas as fontes ali administrativas. Já o regime jurídico de direito privado, aí já entra o Código Civil, já entra o Código Comercial. Entenderam, gente? Isso é você separar regime jurídico de direito público e regime jurídico de direito privado. Só que na administração pública, em regra, é o público, mas tem algumas que são pelo regime de direito privado. São as economias mistas e as empresas públicas e as fundações públicas que são constituídas como pessoas jurídicas de direito privado. Porque a fundação pública ela pode ser constituída tanto de direito público quanto de direito privado. Pode ser das duas formas. Então, aquelas que forem de direito privado, as fundações, junto com a Sociedade de Economia Mista e junto com as empresas públicas, elas vão ser regidas pelo regime jurídico do direito privado. É muito simples você entender isso. Como é que pode? Faz parte da administração pública e é regida pelo regime jurídico privado. Não deveria ser o público, professor? Não, gente, porque elas acabam entrando no mercado para concorrer com outras empresas. Pense no Banco do Brasil, que é uma economia mista, numa Caixa Econômica, que é uma empresa pública, numa Petrobras, que é uma economia mista, no Correio, que é uma empresa pública. Então, são entidades que estão no mercado, que estão aí intervindo na economia. Então, elas têm que ter os mesmos privilégios da iniciativa privada, porque senão seria concorrência desleal. Por isso que, excepcionalmente, elas entram aí com o regime jurídico de direito privado. Ok? Mas é exceção. A regra é que é regime jurídico de direito público. Agora vamos para o objeto de estudo do direito administrativo. Toda vez que tiver escrito aí Ferreira 2020, é o meu livro, esse livro que eu indiquei a vocês logo no início aí. Certo? O objeto de estudo da administração pública, o objeto de estudo do direito administrativo é a própria administração pública. E quem é essa administração pública, né? Ela é composta por quê? Deixa eu abrir aqui o Word para vocês. Tá visível aí o Word, não tá, Gui? Tá sim, Rafa. Tá tranquilo aqui.
Então, você pode aumentar um pouquinho a tela do Word. Tá. Aquele famoso... Não, você pega o... Pronto, é isso mesmo. Melhorou? Beleza. Então tá. Melhor do que isso, só usando o Jamboard, que o pessoal gostou, do pessoal do Matutino usou hoje. Você vai ter que me ensinar, viu? Vai ter que me ensinar. Então, a administração pública, ela se divide em direta e indireta. É o assunto da semana que vem, né, Gui? Aqui. Isso mesmo. Semana que vem. Eu vou separar assim. Aqui na direta, gente, nós temos aqui os nossos entes federativos. Pode chamar de ente ou chamar de entidade, né, como você queira, os entes federativos. Quem são eles? Estão lá no artigo 18 da Constituição Federal. A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Essa é a direta. Só que ela se vale dos chamados órgãos. Eles não são órgãos. Essas entidades aqui, elas são pessoas. Tudo isso vai ser aprofundado semana que vem, viu, gente? Pessoa jurídica de direito público. São pessoas jurídicas. Por que tem que ser uma pessoa jurídica? Porque a gente sabe que para você sendo uma pessoa física, que somos nós, ou sendo uma pessoa jurídica, você sabe que adquire aí a tal personalidade jurídica. E uma vez adquirindo a personalidade jurídica, você vai ter aí o poder de se autodeterminar, né? A famosa autonomia. Aqui a gente fala em autonomia, a gente não fala mais em independência, porque independente é a federação, que vocês viram lá em constitucional. Aqui se fala em autonomia. Então as pessoas jurídicas são autônomas. Mas dentro dela vai estar subdividida em inúmeros órgãos. Só que os órgãos, eles não são pessoas jurídicas, eles são entes despersonalizados. Tá? Os órgãos são entes despersonalizados. Significa o quê? Que eles dependem de uma... Eles estão dentro da direta. Todo mundo aqui dentro da administração direta. Só que eles dependem, gente, de uma pessoa jurídica para existir. Por exemplo, pessoa jurídica União. A União é uma pessoa jurídica. Qual é o órgão máximo da União? Presidência da República. No executivo, desculpa, porque a União tem 3 poderes, né? Você tem executivo, legislativo e judiciário. E você tem a administração pública aí dentro dos 3 poderes. Mas dentro do poder executivo, federal, União, federal, qual é o órgão máximo? Presidência da República. Então, a Presidência da República é um órgão pertencente à União. Então, um órgão, para existir, precisa de uma pessoa jurídica. Então, a administração direta, ela é basicamente composta por órgãos. São os órgãos que fazem ela acontecer. Tá? E, obviamente, que aqui dentro também terão as pessoas físicas. É isso? São os agentes. Pessoas físicas são quem? Os agentes públicos. Que é outro assunto mais para frente, que vai ver com o professor Guilhardes, que no caso do agente público, é um termo genérico, é qualquer pessoa que esteja em nome da administração pública. Então, aqui dentro, nós temos pessoas jurídicas, entes despersonalizados, são órgãos, e temos pessoas físicas dentro da estrutura de uma administração direta. Não vamos nos aprofundar para não tirar aí o conteúdo do professor Guilhardes. Mas nós temos essas pessoas aí compostas. Cá na indireta, obviamente que nós teremos também pessoas físicas, teremos órgãos, né? A gente vai ter também, gente. Então a gente não precisa novamente estar escrevendo isso aqui. Vai ter órgãos e vão ter pessoas físicas. Mas quem são as entidades personalizadas? Quem são as pessoas jurídicas que compõem a indireta? Aqui nós temos as entidades autarquias, temos as fundações, sociedade de economia
economia mista e... Não, tem mais, vou botar o E não. Empresas públicas e consórcio públicos. Se você for ler qualquer manual de direito administrativo, inclusive o meu, você vai ver um a mais do que eu coloquei aqui, que são as agências. A mais famosa são as agências reguladoras, né? Mas agências são consideradas autarquias em regime especial. São consideradas autarquias em regime especial. Então, aqui dentro da administração indireta, você tem todas essas entidades entidades que são pessoas jurídicas também, certo? Na administração direta. Só que aqui você vão ter pessoas jurídicas de direito público e vão ter pessoas jurídicas de direito privado. Aqui, na direta, só tinha apenas pessoas jurídicas de direito público. Foi aquela nossa discussão antes, né? Qual é o regime jurídico? É direito público ou é direito privado? Aqui, na direta, você tem apenas direito público. Já cá na indireta, você vai ter tanto direito público quanto direito privado. É isso que o professor Guilherme vai destrinchar para vocês, né? Mas eu já adiantei para vocês que quais são ali a direito privado quando nós falamos lá atrás. Mas vocês vão ver isso melhor depois. Então, essa organização administrativa aqui, tudo isso que compõe a administração pública é objeto de estudo dela. As entidades personalizadas são as pessoas jurídicas que nós acabamos de falar. As despersonalizadas, que são os órgãos. Os agentes públicos, que são as pessoas físicas, que é a mão de obra, né? E toda a atividade desempenhada, ou seja, a função administrativa. Tudo isso é objeto de estudo do direito administrativo. Ok, gente? E os sentidos que ajudam a formar o conceito. Os sentidos ajudam a formar o conceito de direito administrativo. Nós temos aí o sentido objetivo e temos o sentido subjetivo. Cá atrás, gente, quando a gente falou do objeto, você viu que eu falei das partes, os sujeitos. Quem são os sujeitos? Pessoa jurídica, órgãos e pessoas físicas, não foi isso? Os sujeitos, pessoa jurídica, órgãos e pessoas físicas. Sujeito, subjetivo, estamos falando de composição de pessoas. Então, no sentido subjetivo, orgânico, que vem de organização, nós estamos falando aí, e eu botei assim, entre parênteses aí, que é a curiosidade, né, que a grafia é sempre feita de forma maiúscula, a administração pública de forma maiúscula. Nesse sentido aqui, nós vamos ter, pode ver aqui, ó, administração maiúscula, ó, o A maiúsculo, o P maiúsculo. Quando está assim maiúsculo, a gente está falando dela no sentido subjetivo, enquanto sujeitos, pessoas jurídicas, órgãos e pessoas físicas, naquilo que integra a sua estrutura. Agora, no seu sentido objetivo, que é o funcional, que vem de funções, né? Material, que vem de execução, de executar. Lembra de Constitucional 2? Competências materiais. Quem é que executa as competências materiais lá? Nós temos lá no artigo 21 a 24, competências legislativas e competências materiais, né? Na Constituição Federal, vocês viram Constitucional 2. Então, você precisa voltar lá para relembrar disso. Então, quem é que executa, quem é que desempenha a atividade administrativa? É a administração pública, só que nesse caso aqui você escreve ela em minúsculo, porque você não está se referindo a ela enquanto sujeito, mas sim enquanto atividade, enquanto função. São curiosidades do direito administrativo. Beleza? Então, sentido objetivo é a função, sentido subjetivo são os sujeitos. Tô rápido demais, Gui? Não, tá indo tranquilo aí. Ou seja, é melhor perguntar ao pessoal, né? Se eles estão ainda achando. São eles que dizem. Já falamos e repetimos. Fiquem à vontade para perguntar aí, ou pedir para ir mais devagar, ou pedir para repetir, ou tirar dúvidas. Fiquem à vontade.
É uma Pois é, aula. Rafa, tem duas Palestra. perguntas aqui. Tem duas perguntas aqui do Marcos. Deixa eu voltar lá, tá nos comentários. Mas eu acredito que são perguntas que podem ser respondidas um pouco mais tarde, né? Tá bom. Porque ele pergunta porque o Brasil não tem um código, né? Um código, no caso, é a história da codificação do direito administrativo, né? E Segura aí para. é isso que ele está querendo saber. E ele, claro, ele fala aqui que será que facilitaria para as configurações e resoluções dos atos administrativos do Estado, né? Mas isso, como pergunta introdutória, está um pouco mais lá para frente, mas é só para alertar a existência dessa pergunta, e aí, no momento que você entender pertinente, você Nas responde. fontes. Nas fontes nós respondemos. Isso mesmo. Beleza. Então, uma perguntinha aqui. Quem foi essas? A tão temida CESP, SEBRASP, né? O órgão aqui, Secretaria da Fazenda, cargo de auditor fiscal desejadíssimo, ou cargo desejado. Não é isso? Acerca do direito administrativo, assinale a opção correta. Gente, percebam aqui que no rodapé dessa apresentação tá sempre meus contatos, viu? O meu Instagram, @prof. Rafael Freire. Lá eu estou sempre postando dicas em direito administrativo e em proteção dos dados pessoais. Sempre direcionado a esses dois temas, tá? Meu e-mail, rafael.freire@hotmail.com, e o nosso telefone profissional, que é o 9143 7222. Também é o WhatsApp. Muito obrigado, Amanda. Tem vários aqui, o pessoal está lhe elogiando, eu acho que eu vou fazer uma aula sua dessa toda semana, que aí me descansa pra caramba. Estamos à disposição. Você sabe que para você é só chamar, né? Opa, rapaz, não fale isso não. Então, acerca do direito administrativo, assinar a opção correta. Então, vamos lá. O que a gente acabou de falar dos sentidos nos ajuda a responder essa questão tranquilamente. Eu não estou lendo todas as alternativas, que é o correto. Toda vez que você se deparar com uma questão de concurso público ou de OAB, leia alternativa por alternativa e responda a ela separadamente. Nunca faça de outra forma. Nunca se descuide disso. Aqui, por conta do nosso tempo, né, que é curto, eu estou indo direto ao ponto, mas não faça dessa forma. Até porque a gente já explicou lá atrás, né? Então a gente pode ir direto ao ponto. Então vamos lá. Olha qual foi a resposta correta aqui. Ó. Em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa. Olha que facilidade você responder isso. Foi o que nós falamos cá atrás, ó, gente. No sentido subjetivo, né, compõe-se das pessoas e dos órgãos que integram a administração pública direta e indireta. Isso aqui, gente, é uma citação direta do meu livro, né? Tá aqui, ó, Ferreira, 2020. É uma citação direta. Então você vê que responde tranquilamente essa questão. Em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa. Então, perceberam aí, gente? Como é tranquilo? Vamos lá. Conceito. Coloquei aqui para prestigiar um dos professores que eu gosto muito de direito administrativo, que é Alexandre Maza, né? Muito se fala em outros professores atualmente, mas esse aí é um dos que eu estudei para a OAB com ele. Então acabou ficando aí essa questão afetiva, né? Com esse professor. Então, eu nem lembro se ele tinha livro na época, mas ele era professor de um cursinho preparatório. Então, é um professor que eu gosto bastante. Mas, falando de professores, existe 3, com certeza o professor Guilherme já tratou isso com vocês, se não tratou, ele vai tratar,
existem três doutrinadores que são os clássicos do direito administrativo. Eli Lopes Meireles, Maria Silvia de Pietro e Celso Bandeira de Mello. Esses três são os papas do direito administrativo. Todo mundo se inspirou neles. Todo mundo tem eles como a raiz do direito administrativo brasileiro, certo? Mas hoje nós temos aí muita gente boa, como Alexandre Maza, todos têm livros, manuais em direito administrativo, né, gente? Para não dizer que eu trouxe apenas propaganda do meu, né? O que seria justo, né? Eu falar apenas do meu. Mas Alexandre Maza, temos o Rafael Carvalho, temos a Fernanda Marinella, temos o baiano, né, o Dirley da Cunha Júnior, cujo livro eu adotei por muito... Antes de eu ter meu livro, eu adotei o livro dele em sala de aula por muito tempo. É um livro muito bom do professor Dirley. E por aí vai. Tem muitos outros nomes, né? Carvalho, Oliveira, enfim. Na minha biblioteca, eu tenho uns 20 manuais de administrativo. Eu ouvi dizer que ele vai sortear um para dar de presente para vocês, viu? Opa! Professor Guilherme já me pegou aí no sorteio, mas está liberado. Tô brincando. Não, está liberado. Inclusive, o de Alexandre Maza tem. Eu estou com o e-book dele aqui na minha frente, da editora Saraiva. Já viram vantagem, viu, professor? Olha, essa turma do Noturno, ela é resenhista, viu? Já percebi. Eu já vi que eu vou dar boas gargalhadas com eles. Então, é uma boa de trabalhar, porque quando a turma participa junto com a gente, a coisa flui, né? E o pessoal calada é mais difícil de lidar. Aí o pessoal mas para ninguém ficar com ciúme, o pessoal do Matutino é bem fofo também. Então vamos lá. Aqui entra a pergunta: quem foi nosso colega que fez a pergunta? O nome dele? Foi Marcos Marques. Marcos Marques. Isso. Peraí que eu boto aqui, Nana. Quando eu fiz a publicação lá da aula magna, Tairone comentou. Tairone aluno? Aí seu? Isso. Isso, está matriculado. Tairone foi meu aluno. E um excelente aluno, viu? Aproveitar e fazer esse elogio público a Tairone. Um excelente aluno que deixou saudade pra gente, viu? Ele fez ambiental comigo também já, e o camarada é fera. É muito bom. Então, um abraço, Tairone. Então, vamos lá. A pergunta do nosso querido aí, Marcos, vem agora nesse tema: fontes do direito administrativo. As fontes são as de sempre, né, gente? Lei, doutrina, costume e jurisprudência. Separei aqui para vocês. A lei é uma fonte primária, principal. É a única fonte principal e primária, é a lei. E todas as outras são secundárias. Aí vamos comentar todas elas bem rápido e falar sobre o porquê que não é codificado, né? Essa resposta, Marcos, por que não é codificado? Se você não foi tão direto assim, eu estou falando, por que não é codificado? É uma resposta muito difícil de lidar. Mas a gente tem algumas impressões, né? Alguns palpites em relação a isso. O arcabouço, porque quando você fala em lei enquanto fonte primária, no direito administrativo, a gente não está se referindo apenas à lei em sentido estrito, não, que é aquela feita pelo Poder Legislativo, não. A gente está falando na lei em sentido amplo. Aí, meu irmão, quantos municípios nós temos no país? 5 mil e quantos? Mais os estados. 5.400, mais ou menos. Mais os estados, mais o Distrito Federal, mais a União. Quantas pessoas jurídicas e órgãos dentro de cada um desses? É muita coisa, gente. Quando a gente fala aí que os regulamentos administrativos também são considerados lei em sentido amplo e estão como fonte primária, nós temos aí um arcabouço infinito
Quando eu pego algum processo administrativo para advogar, eu me vejo maluco, porque eu gosto de esmiuçar tudo que envolver aquele caso, então eu saio lendo todas as leis que envolvem ali, e todo dia eu me deparo com uma resolução diferente, com um decreto diferente, com algo diferente ali naquela situação. Então imagine você codificar tudo isso. É muito complicado. Muito complicado. Então, você vai ter aí leis esparsas para tratar. Tem algumas leis que são emblemáticas, né? Temos o decreto lá ainda da época ditatorial, né? Decreto 200, que acaba falando muito aí no direito administrativo, da organização, da estrutura. Nós temos a lei de processo administrativo, que traz inúmeros princípios que vão ajudar aí no estudo também inicial do direito administrativo, né? A lei de improbidade administrativa, que inclusive é um assunto que eu gosto demais de dar aula, improbidade administrativa. E por aí vai. E por aí vai. Então, deu para compreender, Marcos, o porquê que ficaria tão difícil a gente codificar, reunir isso em um lugar só? Aí, Taurone apareceu. Falou lá dos 5.570 municípios. E aproveitar e agradecer a todos aí que estão mandando aí as palavras aí afetivas para nós, né? De incentivo aí para nossa aula. Muito obrigado. Então. Eu vou ficar até com ciúme por causa desse comentário aí de Wallace. Como é que eu chego? Como é que eu chego aí no patamar do professor Rafael? É complicado, velho. É porque a sua história é curtinha, né? Mas eu chego lá, viu, Gui? Primeiro de tudo é conseguir terminar o doutorado. É o primeiro de tudo. Estou enganchado. Quando você entra no limbo de inspiração, sabe? Não assusta os meninos, não, rapaz. Naquela parte nebulosa. Mas vamos lá. Olha aqui novamente o terror aí. CESP, SEBRASP, Polícia Civil de Pernambuco. Hoje, os cargos policiais estão muito procurados, né? Virou um boom aí. Estão muito concorridos, muito mais do que era antes. Então vamos lá. Agente de polícia. Considerando as fontes do direito administrativo como sendo aquelas regras ou aqueles comportamentos que provocam o surgimento de uma norma posta, assinale a opção correta. Letra A. A lei é uma fonte primária e deve ser considerada em sentido amplo para abranger, inclusive, os regulamentos administrativos. Olha o que a gente falou lá atrás. Tá vendo? Nessa questão, eu vou ler todas as alternativas, porque eu não falei aqui o que era a doutrina, o que era o costume, o que era a jurisprudência. Mas eu sei que vocês já sabem, né? Mas ainda assim, a questão aqui é bem completinha. Quando ela fala aqui do acordo, ela foi muito vaga. Por isso que essa alternativa não tinha como ser marcada, né? Fala aqui que o acordo é uma importante fonte do direito administrativo. Que acordo? Ficou algo muito incompleto. Não dá para a gente considerar isso aqui, não. Que tipo de acordo? Que tipo de situação? Não. E fora que não são os acordos que vão fazer fonte do direito administrativo. Os costumes, pela falta de norma escrita, não pode ser considerado como fonte do direito. Claro que pode. O erro aqui foi dizer que não. Claro que pode. O costume é, sim, fonte secundária do direito administrativo. Na letra D, nós temos a jurisprudência compreendida como sendo aquela emanada por estudiosos ao publicarem suas pesquisas acerca de determinada questão jurídica. Não, né, gente? Isso aqui é doutrina. Isso aqui é doutrina, não é jurisprudência. E ele inverteu, ó, porque aqui ele fala: uma doutrina se consolida com reiteradas decisões. Não, aqui que é jurisprudência. Então, pronto, a gente acabou falando sobre as fontes do direito administrativo. A lei primária, o resto tudo secundária. Então, estamos perto aí, viu? Do fim. Só que não, viu, Gui? Vocês vão me aturar um pouquinho aí. Então, vamos lá. Constituição Federal de 1988. Eu resolvi entrar especificamente em algumas situações da Constituição Federal para que vocês possam entender
como funciona o direito administrativo de uma vez por todas. Então, vamos lá. Aqui você precisa ter em mente o chamado princípio basilar. Esse nome você não vai encontrar nas outras doutrinas, não. Foi na minha doutrina que eu chamo eles de princípio basilar. Princípio basilar do interesse público. Esse princípio basilar se divide em dois, que é a indisponibilidade do interesse público e a supremacia. Que é a supremacia do interesse público. Eu apelidei isso aqui de princípio basilar. Tá? Por que, professor, você chama isso de princípio basilar do direito administrativo? Gente, eu vou falar para vocês o que eu falo nas minhas aulas de Constitucional 1. Aqui são dois princípios diferentes, viu, gente? Indisponibilidade é um princípio, supremacia é outro princípio, mas estão tudo dentro da mesma raiz, que é interesse público. Aqui eu vou falar para vocês o que eu costumo falar nas minhas aulas de Direito Constitucional 1. Eu sou professor de Direito Constitucional 1 e sou professor de Direito Administrativo. Então eu costumo falar o seguinte: o Estado, não existe outra razão de ser dele, não existe outra razão de ser do Estado se não for para nos servir, gente. O Estado foi criado para isso. Se você voltar lá para a teoria geral do Estado, ciência política, independente das correntes, se o Estado sempre existiu ou se ele surgiu em algum momento, você vai estar sempre mostrando que o Estado ele é uma necessidade que existe para organizar nossas vidas em sociedade. E dentro dessa ideia de que o Estado só existe para nos servir, não existe outro motivo senão a persecução do bem comum. Não existe outra razão de ser do Estado se não for para atingir o interesse público. Uma dica muito valiosa: ao estudar direito administrativo, esqueça a prática. Esqueça o que você vê aí fora. Tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente está falando aqui do dever ser, do modelo ideal, como ele foi pensado. Então, o Estado só existe por esse motivo. Teve uma questão que eu não vou lembrar agora qual concurso foi, mas eu sei que foi uma prova de magistratura, uma prova oral. Eu fui ler depois. Isso aí. E lá tinha a seguinte pergunta, e eu soube que... Soube não, estava lá, né? A lista dos reprovados e aprovados. Você sabe que o Ministério Público e Magistratura reprova muito, né? Você tem muitos inscritos e poucos aprovados. Então, lá na prova oral, não sei em qual estado foi, não me pergunte, tem muito tempo que eu vi isso, não lembro, mas eu lembro do fato que é o que importa para a gente. Lá perguntava assim, qual o dispositivo constitucional que justifica esse interesse público, que justifica essa finalidade única que é o bem comum, que justifica que o Estado não tem outra razão de ser senão cumprir aí o interesse público. Está no artigo 1º, gente. Muita gente errou isso. Pessoas altamente preparadas. Mas geralmente se descura ali dos primeiros artigos da Constituição. Eu costumo falar que os princípios fundamentais, o título 1 ali, mais especificamente ali os princípios fundamentais da República, se eles não fossem tão importantes, eles não estariam logo na abertura da nossa Constituição. Eles são extremamente importantes. E onde é, professor? Que viagem é essa que o senhor identificou aí a finalidade ali? Porque eu já li, já reli e não vi isso. Então vamos lá. O que é que diz? Puxar aqui da cabeça. Gui, me ajuda aí. Se a gente for lá para a Constituição, que eu não estou com ela aberta aqui, mas depois a gente abre o Google, que eu não quero tirar agora aqui dessa questão de que a gente vai analisar. Mas o artigo 1º ele deixa bem claro assim: a República Federativa do Brasil é formada, né, pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se um Estado democrático de direito
e tem como fundamentos. Aí vem os incisos, que é o source diva plu, né? Concurseiro tem na ponta da língua, soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. E termina com um parágrafo único, quando ele diz assim: todo poder emana do povo. Não é isso que está lá no artigo 1º? Então, onde é que você enxergou aí interesse público, pelo amor de Deus? Vamos voltar de novo para a ciência política? Vamos voltar. Lá fala assim, república. Não é República Federativa do Brasil? República, res pública, coisa pública. Nossa forma de governo é público, pertence ao povo. Democracia constitui-se um Estado democrático de direito. Democracia, demo, o povo, cracia, governo, governo do povo. O nosso regime de governo, que é a democracia, é do povo. Ou seja, é público. Você vai para os incisos do artigo 1º. Inciso 3º, dignidade da pessoa humana, super princípio, núcleo do direito. Todo direito está envolto da dignidade da pessoa humana. Então, mais uma vez, está dizendo que o homem é o centro jurídico, é o centro do ordenamento jurídico. Então, mais uma vez, estou dizendo aí que só existe para servir o povo, servir Rafael, o público. Oi. E se a gente for para o preâmbulo, estou com ela aqui aberta, se a gente for para o preâmbulo, que o pessoal né, é uma parte da Constituição que o pessoal larga para lá, né? Tão, Exatamente. como é que eu vou dizer? Tão colocado para a segunda, né? Em segundo lugar, como se não fizesse parte da Constituição. Né? Os constituintes colocaram aqui que a finalidade da Assembleia Nacional Constituinte era instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Imagine. Mais uma vez está ratificando, né, o que a gente acabou de dizer. Sim. Ratificou que é o interesse público, bem comum. Que é o basilar, né? E o preâmbulo acaba sendo... Né, isso é introdução ao direito. Com certeza. O que é o preâmbulo de qualquer norma? Né? E que, pela lei complementar 95 de 98, se eu não me engano, não é 98 de 95, uma coisa dessa assim, né? Coloca que preâmbulo é parte da norma. Né? O preâmbulo é ali a invocação do qual é a finalidade daquela norma, a autoridade da qual emana a norma e a finalidade daquela norma. E é tão desprezada muitas vezes, né? É daí que vem a Carta Cidadã, né? Se a gente lesse um pouco mais o preâmbulo da Constituição, muita coisa que está lá não precisaria nem ser mais lida. E um detalhe mais importante aí, que só vem para confirmar tudo que você acabou de dizer, é que muitas vezes isso aí que passa despercebido nos estudos é o que vai te dar a base para que você entenda todo o resto. Porque a partir do momento que você compreende qual é a intenção do legislador, você compreende tudo o que ele quis dizer ao longo daquela lei. Uhum. Então, perfeita aí essa intervenção. Então, a gente estava falando de dignidade da pessoa humana, que está dentro de tudo isso que foi dito e dentro disso que o professor Guilherme complementou, e fecha com todo o poder emana do povo. Gente, o artigo 1º inteiro está passando na cara da gente que o interesse público tem que ser preservado. Está escancarado que o interesse público é quem vai reger a administração pública. Então, por esse motivo, ele é indisponível, ou seja, o administrador público não pode dispor, não pode abrir mão, não pode ao seu interesse resolver se faz ou não. Não, ele é obrigado a cumprir o interesse público. E o interesse público é supremo. Por que o interesse público é supremo? Porque ele prevalece em relação ao privado. Porque a administração pública precisa dessas prerrogativas, né, de supremacia
para conseguir fazer valer as suas vontades. Então, a regra é que no conflito entre o interesse público e o interesse privado, o interesse público vai prevalecer. Óbvio que existem exceções. Nós temos aí inúmeros processos, por exemplo, ontem passou na televisão que uma garotinha está precisando de um tratamento e o STJ disse que o Estado tem que ela conseguiu, se eu não me engano, 5 ou 6 milhões, só é metade do que ela precisa. Aí o STJ disse que o Estado tem que bancar o restante do tratamento. E aquilo ali você vai vendo, poxa, mas 6 milhões, quanta gente vai ficar desassistida? Mas é isso, é uma exceção. Naquele caso ali, o tribunal disse que o interesse privado prevaleceu, mas são situações que precisa recorrer ao judiciário, porque a regra é que o interesse público prevalece. Então, o interesse privado só vai ter essa preferência quando decorrer de lei ou de decisões judiciais, né? Porque a regra geral é o interesse público sempre prevalecendo. E vamos lá. Feita essa breve introdução aí da finalidade do direito administrativo, nós temos aqui mais uma vez a CESP. Escolhi bastante a CESP, gente, porque é aquela que todo mundo tem medo, né? O terror da galera. Então, cargo aí para o TJ de Roraima, administrador, acerca dos princípios da impessoalidade e da supremacia do interesse público, julguem os próximos itens. Do princípio da supremacia do interesse público decorre a posição jurídica de preponderância do interesse da administração pública. Olha aqui, gente, ó. A supremacia do interesse público decorre a posição jurídica de preponderância do interesse da administração. Corretíssimo, eu acabei de falar isso para vocês. É por isso que ela faz valer as suas vontades. É nesse sentido. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Aí vem para o artigo 18. Lá no artigo 18, também, se não me falha a memória, mas Gui está aí com a Constituição na mão, lá fala que a organização político-administrativa do Brasil vai ser composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Quando ela fala isso, ela está reunindo ali os entes administrativos da administração direta, que nós já conversamos sobre isso, nós já falamos, né? E que aí estão a direta. A indireta faz parte da organização administrativa também, mas não está lá no 18. A indireta já vai estar expressamente prevista no 37, quando ele fala lá que os entes da direta e indireta, só que ele dá nome, né? Aqui eu estou abreviando, ele fala União, Federal, municípios, fala de autarquia, fala de fundação, fala de economia mista, fala de tudo. Então, todos os entes da direta e da indireta vão estar lá descritos no 37, quando diz que tem que obedecer os princípios constitucionais mínimos. A gente vai falar isso daqui a pouco na sequência. O que importa para a gente agora é que o artigo 18 diz que a organização político-administrativa, aí aqui quem estiver fazendo anotação, deixa bem claro que a organização administrativa são os dois. A organização administrativa é direta e indireta. Agora, a organização político-administrativa é somente a direta. Porque a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, além de ter função administrativa, tem função política. Ok? Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Isso é muito importante, porque em concurso público eles gostam de fazer você escorregar aí. Então, essa banca eu não conheço, banca objetiva, Prefeitura de Agudo, no Rio Grande do Sul, cargo de oficial administrativo. Considerando-se o que discorrem Alexandrino e Paulo, eu tenho o livro deles também, é bom. Eu acho um pouco incompleto, faltam algumas coisas, mas é um livro muito bom. Mas também minha edição é antiga, né, gente? Não posso nem afirmar. Retiro o que eu disse, porque minha edição também é muito antiga, pode ser que eles tenham já feito atualizações. Então, discorrem sobre a administração pública, né, me perdi. Considerando-se o que discorre Alexandrino e Paulo sobre a administração pública, assinalar a alternativa, deveria ser assinale, né?
Assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. A administração pública, em sentido, abrange os órgãos do governo que exercem função e também os órgãos e pessoas jurídicas que exercem função. Então, vamos lá. A administração pública, em sentido amplo, ele tem tanto função administrativa quanto função política. Foi o que eu acabei de falar para vocês, que é a administração direta. A administração direta, ela está no sentido amplo, no sentido que abrange tanto política quanto administrativa. Tá? Aqui na letra A ele inverteu administrativa e política, porque governo, gente, é política. Então, política tinha que vir primeiro. Quando você fala de órgãos de governo, você está falando de política. Certo? E aqui, quando você fala de função meramente administrativa, que são os órgãos e pessoas jurídicas. Então, a letra A inverteu administrativa e política, por isso está errado. Na letra B, o erro foi colocar, que, além de inverter administrativo e político, foi dizer que é estrito. Porque no sentido estrito não tem função política. No sentido estrito tem função apenas administrativa. É no sentido amplo que você tem tanto função política quanto função administrativa. Então, entenderam aí por que é amplo, político e administrativo? Está lá no artigo 18 da Constituição Federal. Ô, Rafa, tem um outro macetezinho aí para interpretar ela enquanto questão de concurso. Veja que no enunciado tem o "e também". E aí, se você vai para o próprio conceito, né, ou pela lógica de amplo e estrito, se fosse estrito, estaria ali algo como somente, né? Então, se você tem, né, e aí vai ser dica ampla aí para concursos. Se você tem uma locução dessa aí também, você precisa sempre, né, em qualquer questão que cair, você ir para o sentido mais amplo que puder ter. Né, que aí ele ganha amplitude, ele adiciona alguma coisa. Né, ele não é restritivo. Perfeito. Só aí já eliminava duas. Perfeito, isso aí. Muito bem. E por fim, eu acho que é o último. Não é o último, não. É o penúltimo. E aqui nós temos o artigo 37 da Constituição Federal. Lá vai estar descrito todas as entidades da administração pública direta e indireta, como eu já acabei de falar para vocês, né, que eu comentei sobre ele um pouco antes, e vão estar os princípios explícitos, também chamados de princípios escritos, também chamados de princípios constitucionais do direito administrativo. Nós não temos aí apenas no 37 os princípios constitucionais do direito administrativo, não, viu, gente? O artigo 5º, por exemplo, tem um monte de princípio constitucional que é utilizado no direito administrativo. Entretanto, o que a administração pública, o que a Constituição Federal falou expressamente, que é obrigatório para o direito administrativo, que é o básico, outro nome que se dá, princípios básicos, princípio explícito, princípio escrito, princípio básico, princípio constitucional. Então, o básico a ser seguido pelo Estado brasileiro, pela administração pública, é o LIMP. E qual é o LIMP, pessoal? L de legalidade, I de impessoalidade, P de publicidade, M de moralidade e E de eficiência. A eficiência que foi introduzido aí na emenda constitucional número 19, né, a mais recente, não existia. Inclusive, foi o princípio que eu utilizei para fazer minha monografia do curso de administração de empresas aí na UESC, que inclusive o professor Guilherdes me deu a honra de compor a banca. Nós falamos sobre aí a eficiência na administração pública. Certo? Então, ali, gente, nós temos, repito,
você tem outros princípios constitucionais no direito administrativo, não são apenas esses. Entretanto, os princípios que a Constituição expressamente se reportou, falando que se referem ao direito administrativo, são esses 5, que é o famoso LIMP, tá? Aqui na letra A ele botou pessoalidade, tá errado, porque é impessoalidade, tá bom? Dentro de moralidade administrativa, viu, Gui? Eu costumo, dentro de moralidade administrativa, já emendar o assunto em probidade administrativa, porque improbidade administrativa é uma espécie qualificada da imoralidade administrativa, a lei, né, 8.429, onde você vai ter lá o enriquecimento ilícito, os danos ao erário, a afronta aos princípios, enfim, tem muitos quadrinhos de resumo aí no nosso livro que vai auxiliar bastante para quem quiser pegar os esquemas para entender o assunto. Então, o erro dessa foi falar pessoalidade, porque é impessoalidade. Fiscalização não está no rol do LIMP, normatização também não, autonomia também não. Só tinha 2 do LIMP aqui, que é eficiência e impessoalidade. Então, está cortada a B. Equidade não está lá. Pessoalidade também não. Responsabilidade também não. Responsabilidade é um princípio, mas não constitucional, não é LIMP. Equidade também é um princípio, mas também não é LIMP. Então, aqui com fiscalização, moralidade, fiscalização está fora, moralidade está dentro, mas pessoalidade está fora. Então, só restou aqui a letra E, que é o LIMP de trás para frente. LIMP. L-I-M-P-E. O LIMP de trás para frente, que é o artigo 37 da Constituição Federal. O que é cada um deles? Isso é assunto para o professor Guilhardes. E, por fim, acho que eu calculei bem nosso tempo aí, né, Gui? Então, por fim, nós temos aqui... Tem 1h30 aqui, tá tudo tranquilo. Então, por fim, nós temos aqui os 3 pressupostos de interpretação do direito administrativo, que isso foi retirado da doutrina do professor Eli Lopes Meireles. Eu já disse a vocês que o interesse público é o norteador do direito administrativo. Certo? E, o princípio, os princípios constitucionais acabam vindo também ali como básicos, né? Ajudando nisso. Porque, por exemplo, a legalidade. Algo muito interessante da legalidade é que quando você pensa no direito privado e você vai para as relações privadas, é completamente diferente aqui do direito administrativo. Quando a gente pensa em nós, por exemplo, direitos individuais fundamentais, o que é que fala a Constituição? Que nós podemos fazer tudo que não for proibido. Não é assim que fala o artigo 5º? O que não for proibido, a gente está livre. No direito administrativo é diferente. A administração pública só pode fazer o que é permitido. Tem que estar previsto em lei. E a administração pública tem que seguir estritamente aquilo que a lei definir. Eu vi que o professor Guilherme lembrou, né? Nós colocamos aí como último capítulo do livro, realmente, em nosso livro de direito administrativo, porque não é um assunto propriamente dito da estrutura ali da disciplina de vocês, mas faz parte da ideia de administração pública, entender como ela funciona. Inclusive, no início do livro, eu trago uma parte falando das reformas e contra-reformas, que também não é do direito administrativo, certo? Mas é da administração pública, mostrando como foi que o nosso Estado foi evoluindo em termos de administração pública, com tantas reformas. Inclusive, surgiu até uma nova reforma aí, né, professor Guilherme, que está para ser aprovada ou reprovada. Sendo aprovada, vai me dar muito trabalho, porque vai mudar o livro em muita coisa, mas eu não acredito que passe tão cedo, não, porque eles estão com outros interesses no momento. Isso. E uma coisa, né, essa parte que você coloca das reformas também estavam no TCC, né? Então você pegou algumas partes e colocou em outras.
E, se eu não me engano, a Zanella que vai fazer algumas diferenciações, é ela, gente, que pega direito administrativo e a ciência da administração, ou a ciência administrativa, alguma coisa assim, vai entrar por né, por essa diferenciação. É ela, meu Deus. Não estou lembrado aqui agora. Eu acho que Maza também faz isso, o Alexandre Maza. Mas, isso foge um pouco à tradição, né? Uhum. Mas Isso. aos poucos vai ser inserido, aos poucos isso vai começar a ser mais inserido. Porque é preciso entender esses detalhes também. Mas, enfim, o professor Eli Lopes Meireles, ele traz 3 pressupostos para se interpretar o direito administrativo. Primeiro, desigualdade jurídica entre administração e administrados. Você tem que entender que a administração pública é superior a nós, particulares. Ela sempre age com supremacia, com o famoso poder de império. Isso também é assunto para o professor Guilherme, que vai estar lá em atos administrativos. Então, os atos de império é quando a administração pública, que é a regra, ela age com superioridade, mandando e só resta a nós obedecer. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, que é um assunto que está lá dentro de princípios do direito administrativo, que vocês vão ver também. Então, você tem que ter sempre em mente que tudo que vem da administração pública presume-se legítimo e presume-se verdadeiro. Então, enquanto você não provar o contrário, presunção iuris tanto, né? Não, iuris et de iuris. Iuris tanto é que é absoluto, que não permite prova em contrário. Esse aqui permite sim prova em contrário. Então, aqui é uma presunção que permite a prova em contrário, no sentido que, enquanto você não provar que a administração pública está errada, você vai ter que obedecer. E você só vai provar isso através do judiciário. Enquanto você não provar, você vai... Ah, mas aquela multa foi injusta. Enquanto você não provar, você é devedor. Saiu uma determinação envolvendo você, ou seu estabelecimento, ou seja o que for. Enquanto você não provar que aquilo ali é ilegal, é ilegítimo, você vai ter que obedecer. Porque presume-se legítimo e verdadeiro. Presunção de legitimidade e presunção de veracidade dos atos administrativos. E, por fim, a necessidade de poderes discricionários para a administração atender ao interesse público. O que são esses poderes discricionários? A administração pública ela tem o chamado poder vinculado, que é quando ela age estritamente como a lei manda, a lei determina o seu modo de agir, a lei diz, administrador público, você tem que fazer isso, 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 dessa forma. E você não tem liberdade. Você tem que fazer assim. Isso é poder vinculado. Agora, o poder discricionário é quando a própria lei, que também está fazendo um campo de vinculação, mas a própria lei dá liberdade, ela abre esse campo, que é o chamado mérito da administração pública, e dentro desse mérito da administração pública, o gestor público vai agir por oportunidade ou por conveniência, que é a chamada discricionariedade. Essa discricionariedade é muito importante para atender o interesse público, porque quando você se depara com um caso concreto, muitas vezes a lei não tem a solução. Então, enxergando aquele caso concreto, achando a forma mais oportuna de agir, ou a forma mais conveniente de agir, que vai fazer você chegar ao resultado que é atingir o interesse público. E isso é mérito da administração pública, isso é discricionariedade. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar aí, dentro desse esforço introdutório, aquilo que é de mais preliminar para que você compreenda o restante da matéria, no restante do semestre, com esse professor que eu tenho certeza que não vai deixar vocês com vontade de assistir nenhuma outra aula com nenhum outro professor, porque vocês estão aí nas melhores mãos possíveis. Novamente, eu renovo meus agradecimentos ao professor Guilherme por essa oportunidade de ministrar essa aula aqui de abertura dessa disciplina, e agradeço a todos vocês aí pelo carinho aí, a participação, as palavras de incentivo, e estou à disposição. Meus contatos estão aí. Toda vez que tiver qualquer dúvida aí no campo jurídico, manda mensagem, que nós estamos sempre ali na ativa, né? Para poder ajudar aí no direito administrativo.
Aqui, ele já está dizendo para você continuar. Me deram 1h40 e eu fui certinho. Aí, Marcos Vinícius também, excelente aula. Stephanie, aula maravilhosa. Rapaz, agora você deixou uma batata queimando na minha mão. Digo, rapaz, como é que agora eu vou prender esse povo? Aí tem que abrir concurso na UESC para a gente participar de concurso, né? Precisamos de um concurso público. Estou esperando um concurso público. Ô, bicho, todos nós. Todos nós. É uma coisa. Rafa, quando a gente acertou, eu não tinha outra expectativa que não fosse isso. A sua experiência, a sua dedicação, né? Tudo você é um cara que é diferenciado, né? E que, claro, tem tudo. Né? Ah, aqui, ó, Tairone. Rapaz, Tairone é ligeiro. Silvia Zanella de Pietro, o professor Guilherme estava certo. É isso mesmo. Tá tão doido ainda não, rapaz. A gente sai lendo um monte de coisa. E quem já foi meu aluno, como o Rafael, mas Rafael me pegou mais novo. A memória estava mais tranquila. Aí o pessoal que está me pegando agora, você lê 2, 3 coisas para poder dar uma aula, e você cita um negócio, diz que é de um cara, o cara vai lá e acha em outro. É um negócio, é uma loucura esse negócio. Mas veja, olha, Beatriz, entendi tudo perfeitamente. Tairone, aula sensacional. Parabéns, agora professor. Acho que eu não estava sem ver antes. Joseph Chalub. Nós temos 2 Joseph, rapaz, numa turma só. Joseph, parabenizo o professor pela sucinta e objetiva. Danila adorou a aula. Caroline, que aula perfeita. Gente, coisa. Isso só me deixa orgulhoso, da pessoa que você se tornou. E não só a pessoa, mas o professor. Quer dizer, o pessoal aqui está vendo o professor, mas o pessoal não conhece a pessoa, Rafael Freire. E, assim, como pessoa, eu arriscaria dizer que é ainda melhor do que o professor. Então, vocês, quando vocês tiverem a oportunidade da gente, sei lá, de em algum momento a gente voltar ao normal, a gente receber Rafael lá na UESC, né, e a gente ter essa oportunidade assim de estar frente a frente, cara a cara, né? Provavelmente vocês vão pegar Rafael numa mesa de audiência lá na frente, né? E vocês vão ver o quanto também o ex-adverso, né? Como ex-adverso, a forma como o Rafael se comporta, né? Então é um profissional, além de pessoa, um profissional altamente admirável. Então, eu que fico babando aqui com a aula de Rafael. Gui, eu ouvir isso de você é muito emocionante para mim. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Então, gente, ó, Rafael está indo aí para vocês tirarem dúvida. Aqui o pessoal está dizendo, já rendeu, tá dúvida. A Irone já encomendou um livro, já rendeu, tá vendo? O Murilo agradece. Então é isso, gente. A aula ela vai ficar disponível. Por enquanto, ela está no status não listado. Ela não vai ficar pública, por enquanto. A gente vai levar um tempinho aí para deixar ela pública, justamente que é para permitir que vocês acessem livremente. Claro, se quiser mandar para algum amigo que tenha interesse em ver, pode mandar o link tranquilamente, tá? Não é privativo nessa questão, mas é para dar uma prestigiada mesmo para vocês que são alunos da disciplina. A gente vai deixar o link, é o mesmo link que está lá no grupo, mas eu vou pegar e vou jogar lá no Classroom também, certo? Para vocês terem acesso mais livremente, ingressando lá na nossa sala virtual, tá bom? Eu vou agradecendo, novamente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai caminhar para o encerramento, tá bom? A gente, deixa eu ver, são 20h43, às 21 horas vai ser liberado
a atividade, certo? A atividade, ela diz respeito ao sistema de controle dos atos administrativos, que está previsto também nesse tema, tá? E aí, só para dar uma adiantada, Rafael já adiantou, quando ele pegou a questão histórica, e ele falou nessa questão do que é o sistema dual, que é o sistema francês de controle, tá? Ou seja, o sistema francês, ele tem a justiça comum, que cuida das causas dos administrados, e as causas que envolvem o Estado, elas estão vinculadas ao Conselho de Estado, né? Ou seja, existe um tribunal específico para as causas administrativas. No Brasil, não. No Brasil, existe o sistema uno, ou seja, tudo pode ser levado ao conhecimento e à decisão do Poder Judiciário, certo? Inclusive os atos administrativos. Claro que existe aí uma discussão a respeito, né? Vocês viram Rafael falando a respeito da função política. Então, as decisões que são decisões políticas, existe um entendimento, inclusive, né, na própria jurisprudência, de que o judiciário ele não entra no mérito do ato administrativo político, certo? Vai estar disponível também um capítulo. Esse capítulo, se eu não me engano, vai entrar no sistema para vocês amanhã. Entrar não, ele já está no sistema, ele vai ser liberado para vocês, se eu não me engano, amanhã. Que ele faz, que é um capítulo 2 do livro de Zanella, que vai falar a respeito disso. Então, é algo mais aprofundado a respeito das funções administrativas que Rafael falou com vocês. Além disso, amanhã, no @Direito de Estado, vai entrar também um cardzinho que tem a ver com as questões históricas, certo? Que está lá e que o desafio de vocês é fazer a legenda desse card, certo? Então, a gente vai dar um tchau para vocês. Vou abrir a palavra para Rafael, né, fazer as palavras finais, e aí a gente vai encerrar e dizendo, semana que vem a gente está junto de novo. Pronto, gente. Boa noite a todos. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo direito administrativo, assim como eu me apaixonei. É uma disciplina que, quando você passa a entender realmente o funcionamento do Estado, vamos usar a palavra da moda, né? Você fica muito mais empoderado, né? Para poder entender um pouco desse mecanismo tão complicado que é o nosso país, né? Nosso país tem uma mecânica muito complicada. E, para mim, foi uma noite muito prazerosa, né? Em tempos de pandemia, de isolamento social, aqui, preso em zona rural, né? Só com aulas online, tendo apenas contato online aí com todos vocês, seja nas aulas da UniFTC, ou aqui através desses convites maravilhosos. São momentos que realmente nos tiram um pouquinho desse momento vivido e nos dá uma sensação muito boa, né, de dever cumprido. A gente vai tendo esse tipo de feedback e vai percebendo que está realmente aí no caminho certo. É só ir trilhando com calma, estudando, que a gente consegue alcançar. Não é verdade, professor Guilhermes? E é isso. Esse, inclusive, foi o tema da aula de apresentação com as duas turmas. E é isso. E é esse se eu posso deixar algum conselho, seria esse, né? Não tenha pressa. Estude, que as coisas chegam. As portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. A ansiedade atrapalha, viu, gente? A ansiedade atrapalha muito. Então, vamos ter calma e perseverança. Foi um prazer conhecê-los e, como eu disse, continuo à disposição de vocês lá pelo Instagram, que o professor Guilherme disponibilizou aí, que é o @prof. Rafael Freire, ou o e-mail ou o WhatsApp que eu passei para vocês. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Gui, mais uma vez, muito obrigado. Você sempre maravilhoso. Cadê aqui? Arthur Costa disse, sim, que hora vai ser o sorteio do livro? É com você. Você tem que organizar, né? Vamos organizar, né? Rapaz, esse negócio saiu aqui, aí o povo levou a sério. Eu tenho uma lista, você tem que organizar. Pode organizar aí. Agora, se for fora, a pessoa tem que se virar para pegar. A gente vai organizar, não vai fazer hoje, né? A gente vai organizar, vou puxar a lista de presença
e aí a gente vai organizar, e essa semana a gente divulga. Já está disponibilizado, é com o professor Guilherme agora, cobre para ele. Se for fora de Itabuna, tem um jeito de pegar em Itabuna com o Murilo, tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigado a vocês. A gente vai encerrar aqui a nossa atividade, tá? E, como eu já disse, no noturno a gente tem encontro na quinta... me desculpe, no noturno a gente tem encontro na quinta-feira e no matutino a gente tem encontro na sexta-feira. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Vocês são fantásticos. Eu já estou amando essas turmas, Rafael. Tá? Então, vamos lá. Tchau. Boa noite para vocês. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Tchau, tchau. Grande abraço.